Alô, amigos. A cidade de Santos, apesar de sua tradição e maioria católicas, tornou-se, nesses últimos anos, uma espécie de centro político-religioso do protestantismo presbiteriano tradicional, de origem calvinista, mas de importação norte-americana. Nada a ver com os chamados evangélicos, cujos pastores são geralmente autodidatas, sem uma formação teológica universitária. Nas 3 igrejas presbiterianas existentes em Santos, uma delas é chamada de independente e pertencente a outro sínodo. Os pastores estudaram 4 ou 5 anos em seminários, tiveram uma vida acadêmica, universitária, e imagina-se que tem um importante currículo. O ramo presbiteriano do cristianismo vem da Reforma, quando Martinho Lutero, em 1517, e João Calvino, em 1541, um em Berlim, outro em Genebra, em movimentos separados, romperam com a Igreja Católica e acabaram com o monolitismo do cristianismo. Durante alguns séculos, a Reforma, mas principalmente o Calvinismo, significou o importante avanço em termos de liberdade individual e de modernidade. Uma ruptura com os princípios éticos medievais e surgimento de novas atitudes e visões morais e sociais. Então, a Reforma e o modernismo estão bastante ligados. Embora não se possa esquecer, e essa é uma outra consequência também indireta ou direta da Reforma, as novas relações criadas com o capital e o seu rendimento. Até ali, ter rendimento com o capital era pecado. A partir da Reforma, era normal, se você tem um capital, colocá-lo a juros, e ter um rendimento dele. Então, as riquezas e o trabalho também tiveram uma outra relação e deram origem ou abriram as portas para o capitalismo. Mas isso seria outro tema, não é para agora. O que nos interessa agora são certas coincidências ocorridas em Santos e relacionadas, direta ou indiretamente, com a atualidade. Quando, em 1944, um ano antes do fim da guerra, o jovem reverendo, naquela época não era comum se dizer pastor, dizia-se reverendo, mesmo nas igrejas protestantes. Então, quando o jovem reverendo Boanerges Ribeiro chegou a Santos, a pequena congregação presbiteriana formada naquela cidade não era grande e não possuía um templo para se reunir. Mas surgiu uma solução. Em consequência da Segunda Guerra Mundial, dos países aliados contra a Alemanha nazista, à qual aliança o ditador Getúlio Vargas aderiu meio a contragosto em 1943, foram cortadas todas as relações do Brasil com a Alemanha e a Igreja Luterana, na Rua Francisco Glicério 626, no bairro do José Menino, em Santos, frequentada por alemães e cujos cultos eram apenas em alemão, também teria sido fechada se ela não tivesse cedido seu templo para a congregação presbiteriana brasileira se reunir. O templo da Igreja Luterana tinha sido construído em 1935, com base numa planta arquitetônica enviada da Alemanha, e era totalmente inadaptado ao clima santista. O clima santista, quem vive na região sabe, é úmido, quente e abafado no verão. Quase
insuportável. Eu vivi lá, eu conheço. Com seus vitrôs estreitos, permitindo pouca ventilação, ideais para os rigores do inverno alemão, o templo se transformava num forno no verão. Acho que os pastores não tinham nenhuma dificuldade em dizer o que era um inferno ao dizer: se vocês, quando não forem bons, quando morrerem, vão viver no inferno, pior que este aqui. Com a entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial contra a Alemanha, todo o litoral paulista foi considerado, ou todo o litoral brasileiro, foi considerado área de segurança. E tanto o pastor luterano como as famílias alemãs que viviam na Baixada Santista, eram 750 membros dessa igreja luterana alemã, e as famílias deviam um número muito maior, tiveram de deixar a região. O templo luterano só não foi confiscado pelas autoridades federais e locais brasileiras por ter sido entregue e emprestado totalmente à congregação que assim se tornou a Igreja Presbiteriana de Santos. O confisco e expulsão dos imigrantes alemães e seus descendentes fixados ali no litoral paulista já mereceu boas pesquisas e análises. Os interessados poderão ter uma visão geral da época consultando um resumo do professor e pastor luterano Sérgio Luiz Marlow sobre os súditos do eixo, o luteranismo na visão das autoridades brasileiras durante a Segunda Guerra Mundial. Essa é a primeira coincidência, essa igreja luterana, de acordo com esse livro que acabamos de citar, na maioria poderia ser citada como uma igreja cujos membros tinham simpatia pelo nazifascismo ou pelo regime nazista de Adolf Hitler. Então, prosseguindo, o templo foi emprestado pelos luteranos aos brasileiros presbiterianos e só foi devolvido em 1959, quando os presbiterianos tiveram tempo de fazer coletas, arrecadações e ofertas para construírem seu próprio templo, que hoje é a Rua Marquesa de São Vicente. Com o crescimento da comunidade presbiteriana, a igreja ficou tão grande que houve um grupo que se separou dessa igreja original e criou a igreja Jardim de Oração. Essa igreja, Jardim de Oração, é a igreja onde o pastor Milton Ribeiro exercia seu ministério antes de se tornar ministro da Educação. Ele exerceu seu ministério durante 28 anos. Ela é conservadora, hein? Ele nasceu ali na região, estudou em São Paulo e Campinas e depois foi nomeado pastor da Igreja Presbiteriana de Santos e ficou lá 28 anos, quando foi nomeado ministro da Educação pelo presidente Bolsonaro. Estava faltando apenas acrescentar que o atual ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, veja só outra coincidência, nasceu e se criou na Baixada Santista. Não sei exatamente se ele nasceu em São Vicente ou Santos, mas a região chama-se Baixada Santista. Tanto o Milton quanto o André nasceram ali naquela região. E é interessante citar que foi o André Mendonça, que já trabalhava com o Bolsonaro, que indicou para ministro da Educação, para Bolsonaro, o nome do Milton Ribeiro. Uma pessoa que não era qualificada para esse cargo, mas essa é outra história. Mas vamos continuar. O mineiro Boanerges Ribeiro, que já citamos no começo, morou poucos anos em Santos como reverendo. Mas ele ficou, provavelmente, e isso a vida dele demonstra, durante muito tempo ele ficou impressionado, ele ficou marcado
pelo que se passava na cidade de Santos naqueles anos 40. Ele chegou lá em 44, 45, terminou a Guerra Mundial, 46, e nessa época caiu a ditadura do Getúlio Vargas, voltou a democracia, houve eleições gerais. Então ele ficou impressionado porque os estivadores, os portuários e os trabalhadores do transporte de café no Porto de Santos eram todos comunistas. Todos aderiram, na grande maioria, ao Partido Comunista. Logo após a libertação do líder que passou muitos anos preso, inclusive a mulher era judia e foi entregue aos alemães e morreu no campo de concentração. Então, após a libertação do líder Luiz Carlos Prestes. Nas primeiras eleições, logo depois do fim da ditadura de Vargas, os comunistas elegeram mais da metade dos vereadores da Câmara Municipal de Santos. E a cidade ficou conhecida naqueles anos como Santos a Vermelha. Isso durou pouco. Os mandatos dos vereadores, deputados e senadores acabaram sendo cassados e o Partido Comunista foi colocado na ilegalidade. Mas voltemos ao nosso tema, o que nos interessa, a história do Milton Ribeiro. O filho de Monésia Ribeiro, o reverendo de Santos, possuía um problema raro no coração que deveria ser tratado nos Estados Unidos. Nós estamos, naqueles anos, ainda longínquos, né? A ciência talvez não tivesse muito desenvolvida ainda no Brasil e coisas complicadas tinham que ser resolvidas ou nos Estados Unidos ou na Europa. Hein? E nesse caso, ele deveria ser operado nos Estados Unidos. Monésia Ribeiro foi para lá, mas como era muito ativo, muito inteligente, ele acabou ficando, imagino, durante o tratamento do filho, alguns anos, e chegou mesmo a ter 2 igrejas presbiterianas, da qual foi pastor ou reverendo, onde reforçou. O que aconteceu com ele? Ele estava assustado com o crescimento do Partido Comunista no Brasil, em Santos, e vivendo com evangélicos americanos, ele se tornou conservador e fundamentalista. Se tornou, não, reforçou, ele já era um pouco. Reforçou. De volta ao Brasil, inteligente, culto, escritor, escreveu muitos livros sobre temas religiosos. Foi presidente do Instituto Mackenzie e chanceler da Universidade Mackenzie. Entretanto, o seu renome, o renome de Monésia Ribeiro, não está ligado a essa atividade no Mackenzie ou no fato de ser um pastor inteligente. Não. Está ligada ao fato de que ele, que tinha apoiado o golpe militar de 1964, promoveu uma verdadeira limpeza dentro da Igreja Presbiteriana do Brasil, principalmente nos seminários, o seminário de Campinas e de Recife e o seminário de Vitória. Ele, nessa altura, já era o presidente do Supremo Conselho da Igreja Presbiteriana do Brasil e demitiu professores, demitiu alunos, criou o que muita gente chamou de inquérito policial militar dentro da Igreja Presbiteriana do Brasil. Mas alguém pode dizer, o Rui está inventando umas histórias aí. Não, não. Uma visão ampla da situação do presbiterianismo, não só na Baixada Santista, mas em todo o Brasil, antecedentes, destaques a partir de 1960, foi publicado em 2017 na revista Unitas. Quem quiser vai lá, está na internet, se pode achar. Acessível pela internet, portanto, foi escrita pelo teólogo batista, não foi por nenhum ateu, foi escrita por um teólogo batista, Isaac de Góes Costa, sob o título Representações, Exclusões e Apoio ao Golpe Militar no Presbiterianismo,
uma análise histórica da tendência conservadora e ecumênica na Igreja Presbiteriana do Brasil. Título grande. Podemos sintetizar como a Igreja Presbiteriana do Brasil virou reacionária, fundamentalista, conservadora e apoiadora dos militares no golpe de 64. A adesão da maioria dos pastores e dirigentes presbiterianos à campanha de Bolsonaro em 1918, apesar das posições de Bolsonaro nada evangélicas, nada cristãs, pelo contrário, o que nazistas, fascistas, absurdas, só foi denunciada por um abaixo-assinado de uma minoria presbiteriana, contra a qual não sei se houve represálias. Em todo caso, esse abaixo-assinado era assinado por umas 1.200 pessoas, mas que não eram todas pastores, senão seria um grande número, não. Eram presbiterianos que se revoltaram, que acharam que isso era um absurdo, apoiar um sujeito que não era cristão na essência, dizia muita coisa que ia contra o espírito do Evangelho. De acordo com esse manifesto que eles fizeram, que não foi levado a sério, tratava-se de um projeto de poder oferecido às lideranças protestantes, que foi aceito pelos presbiterianos em troca de generosas retribuições de Bolsonaro a esse apoio. Cargos, ministérios, e uma série de facilidades e de mesmo apoios às igrejas presbiterianas. Entretanto, como tínhamos previsto num texto publicado em julho de 2021, sob o título Alto Custo Bolsonaro para os Evangélicos. Ou seja, eu previa em 2021 que esse apoio a Bolsonaro acabaria custando caro para os evangélicos. O escândalo da corrupção envolvendo o pastor Milton Ribeiro, com prisão e denúncia ao STF, vai além do que eu poderia ter imaginado há um ano em termos de perda de credibilidade para os protestantes presbiterianos. As resistências, como contou a Folha, do chanceler do Mackenzie, Robinson Grangeiro, e do vice-presidente do Conselho da Administração do Instituto Presbiteriano Mackenzie, Antônio César de Araújo Freitas, assim como do presidente do Supremo Conselho da Igreja Presbiteriana do Brasil, o presidente atual, Roberto Brasileiro, as resistências, não querendo comentar e nem colocar em discussão a prisão e as acusações feitas ao pastor, sugerindo silêncio. É melhor ficarmos quietos e esperarmos o que vai dar. Isso pode ser conciliador, mas, ao mesmo tempo, pode ser também cúmplice. E tudo isso, silêncio, enfraquece ainda mais a credibilidade dessa denominação evangélica por ir no contrassenso de suas pregações morais e éticas. O protestante é muito conhecido por ser uma pessoa que deve ser honesta, correta, ou é uma denominação cristã muito ciosa, muito exigente. Mas daí vem um dirigente, reverendo, pastor, o que seja, que faz umas besteiras e ninguém quer falar nada. E a credibilidade do presbiterianismo? Bye, bye. E eu me pergunto, o que aconteceria se um simples membro da igreja fosse acusado de roubo, preso e processado? Seria expulso, posto para fora da igreja. Houve alguns que pediram isso, para Milton Ribeiro sair da igreja. Mas seus colegas que estão se aproveitando do governo Bolsonaro disseram não. Jean Calvin,
João Calvino, lá no túmulo em Genebra, ou aqui perto, está se revirando. Seja qual for a decisão tomada pela Justiça, e a relatora no Supremo Tribunal Federal é a ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, já ficou evidente o desvio de recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação. Uma situação grave, impossível de ser resolvida com orações. Não adianta se botar aí de joelho e pedir, ó Deus, resolve o problema do Fundo Nacional do Desenvolvimento e da Educação. Não adianta. Foi muito dinheiro. Foram milhões, talvez até bilhões, que deveriam ser utilizados para construção de escolas, merenda escolar, tudo isso desapareceu. Dizem que foi utilizado para construir igrejas e talvez nem isso. Desapareceu no bolso de alguns. Uma situação grave, portanto, impossível, que nenhuma oração resolve. Como foi grave para os presbiterianos ter aceitado apoiar o candidato em 2018. O candidato que hoje nós sabemos é nazifascista. Com sua plataforma distante dos princípios básicos do cristianismo. Ou vocês acham que armas e tudo mais é cristão, é evangélico, é presbiteriano isso? E de ter aceitado participar do governo praticando malversações com o dinheiro destinado às crianças e jovens nas escolas. É o caso de se dizer, prestem bem, se existe Deus, como creem os presbiterianos e os católicos, e toda gente que acredita em Deus, se existe Deus, haverá castigo. É isso, meus amigos. Hoje eu estou assim, e como é a minha filha que vai editar este YouTube em Bruxelas, eu aviso, não é nada de grave, apenas um problema com um nervo aqui do dedo anular, talvez de tanto bater no computador. Na próxima estarei com a mão perfeita. E vamos aí para o próximo YouTube. Eu estou muito preocupado. Talvez eu vá discutir sobre uma outra coisa. E até colocaria para vocês, se vocês têm alguma ideia para me ajudar. Eu tenho a impressão, pensei bem, hein, de que o golpe já houve. E que as eleições serão para constar. Eu estive vendo todos os últimos acontecimentos e me pergunto, isso, o golpe já houve? E todo mundo vai de bobo votar em outubro? Mas o golpe, será? É uma ideia, é uma hipótese. O coitado do candidato Lula correndo pelo Brasil, mas talvez tudo já esteja acertado. As eleições terão sido fraudadas por antecipação. Pensem bem. Qualquer coisa, me contatem, é só colocar aí um comentário e nós vamos refletir, né? Até a próxima. Curtam, compartilhem. E por favor, é muito importante, eu esqueci de dizer lá no começo, é importante que vocês se inscrevam nesse canal. Sem inscrever, o canal não cresce. Ok? Um grande abraço. Até a próxima.